Vamos dar continuidade aqui. E aqui eu vou responder uma segunda pergunta. Como o Glue funciona, né? Ele tem um texto aqui para nós. Eu vou novamente aqui aumentar o zoom para que você consiga entender um pouco o que está escrito. Lembrando que esse link vai ser passado, eu vou deixar aí na descrição da aula. Ele fala que o Glue usa outros produtos da AWS para orquestrar seus trabalhos de ETL, para criar Data Warehouse e Data Lakes e gerar transmissões de saída. Ele fala que o Glue chama operações de API para transformar seus dados, criar logs de runtime, armazenar a lógica de trabalho e criar notificações para você. Mas vamos trazer isso para um cenário onde eu consigo explicar um pouco da arquitetura para vocês. O que eu fiz foi deixar aqui a minha ferramenta de Graphs, né, onde eu crio as coisas. Então eu vou criar um primeiro ponto aqui para que você entenda um pouco da arquitetura. Imagina que você tem aqui um arquivo, tá? Eu vou chamar aqui, você tem um arquivo qualquer. Esse arquivo ele pode ser um Excel, ele pode ser um TXT, ele pode ser um CSV, um JSON, um arquivo que você tenha aí, que você deseja trabalhar. Pode ser ainda um arquivo vindo de um banco de dados, não tem problema. Vou deixar um pouquinho maior aqui a fonte para facilitar. Então você tem um arquivo aqui. E aí, você precisa tratar esse arquivo. Ou às vezes você precisa, inclusive, unir esses arquivos, né? Unir esses arquivos para que no final tenha um único arquivo com o resultado que você precisa, tá? E aí o que você faz? Você pega esse arquivo e você leva ele... Opa, deixa eu achar aqui a palavra certa. Você leva esse arquivo para dentro de um bucket aqui na AWS, tá? Deixa eu colocar aqui, bucket. Maravilha, tá? Você vai lá, você vai levar esse arquivo para cá. Pronto, o arquivo está aqui. O seu objetivo, né? O seu objetivo é que esse arquivo esteja em outro... Eu vou copiar e colar aqui, que fica mais simples. Pronto. Imagina que esse arquivo aqui, você chama ele de raw, que são os dados brutos, né? E esse aqui, chamar de refinado. Chamar de refinado. Comecei a falar inglês, deixar os nomes em inglês, então beleza. O que você quer fazer? Você trouxe os dados originais para cá e você quer trazer eles para cá para que a partir daqui o usuário consiga consumir, seja com alguma ferramenta, ou seja como for. O usuário vai consumir o dado a partir daqui, tá? E aí esse dado tem que vir daqui para cá. Só que aqui o seu objetivo é que o dado aqui ele seja um arquivo único, tá? Cara, ele vai ser um arquivo único e eu vou ter ele aqui no formato Parquet, tá? Parquet. Ele vai ter no arquivo Parquet. Então eram dois arquivos, você vai trazer eles para cá, você vai aplicar todo um processo aqui de transformação e vai gerar um arquivo único de saída no formato Parquet, porque Parquet ele é mais performático, né? Ele grava os dados de maneira colunar. E o que tem aqui? Cara, aqui eu tenho que ter o famoso ETL, né? E como que eu faço isso? Como que eu faço esse ETL? É aqui que entra o Glue, tá? É aqui que entra o Glue, tá? O Glue entra justamente aqui, nesse pedaço, tá? O Glue, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o teu dado que está aqui, eu vou até tirar essa linha aqui agora, né? E ele vai levar o teu dado para cá. E essa transformação
de juntar esses arquivos, você vai fazer no Glue. O Glue vai fazer todo o trabalho de TL para você, tá? Ele vai fazer, é claro que ele vai fazer isso baseado nas regras que você vai imputar. Você que vai dizer o que você quer que o Glue faça. Mas ele vai fazer esse processo para você. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Qual outro ponto que você precisa entender? Aliás, como é que o Glue funciona por baixo dos panos? Eu não preciso instalar uma máquina, colocar o Python, ou criar um ambiente para que eu tenha um Spark para rodar. Eu não preciso fazer disso? Não, você não precisa fazer isso. Eu vou subir esse desenho aqui e vou explicar aqui como é que funciona. Imagina que você vai aqui trabalhar com Glue, tá? O que você vai ter... Deixa eu ver aqui que eu não sei se tem, tá? Para trabalhar com o Glue, acho que não vai ter aqui o que eu quero, mas enfim. Mas imagina aqui, você vai ter uma interface web, né? Onde essa interface web é o Glue aqui. Você vai chamar o Glue. Imagina aqui que você tem uma web. E essa web aqui é a console da AWS. A gente vai ver isso. É a console AWS. É a página da AWS, tá? Então aqui você está trabalhando com o Glue, né? Aliás, beleza. Quando eu trabalho com o Glue, onde é que ele processa essa informação? Como é que ele faz para processar esses dados? Você não precisa se preocupar com isso, mas imagina... Eu vou explicar um cenário aqui. Imagina que o Glue, vou chamar aqui de server, ele vai montando várias máquinas por trás, tá? Então você tem o computador 1, dependendo do tamanho da quantidade de dados que você tem. Se tem uma quantidade de dados pequena, ele vai montar um computador. Ah, não, mas agora o Eliésio pediu uma quantidade de dados maior. Eu vou colocar 2 computadores. Ele vai colocar 3 computadores, 4 computadores. Então, de acordo com a quantidade de dados que você tem, por baixo dos panos, o Glue vai colocando computador para você. Coloca 1. Ó, agora o cara pediu mais dados, coloca mais 1. Agora o cara tem mais dados, coloca mais 1. Não, ele aumentou o dado, coloca mais 1. Ele vai crescendo a capacidade de processamento de acordo com o volume de dados. Só que isso aqui é transparente, tá? O que é transparente? Que você não precisa se preocupar em quantas máquinas vão ter processando os seus dados. Você não precisa se preocupar em desligar a máquina e ligar a máquina, porque todo o conceito de serverless significa que você vai usar um serviço, mas você não precisa se preocupar com a infraestrutura desse serviço. A quantidade de máquinas, onde essa máquina está, quem está cuidando, não é uma responsabilidade sua. Por isso é serverless. E por isso a gente fala que é transparente. Porque tudo isso aqui, ó, você não vai ver. Você não vai enxergar. Ah, mas por que você não vai enxergar? Porque você não precisa. O que você precisa de fato é se preocupar em ter os teus dados, em colocar a regra de processamento que você quer e ter o dado final. É isso que você tem que se preocupar. Essa questão de máquina, quantas máquinas vai ter, você não precisa se preocupar. Então, serverless significa que é sem servidor. No final do dia, sim, tem servidores por trás, tem máquinas por trás. Ou talvez sejam containers que vão executar aquele processamento por trás. Mas não é uma preocupação sua. A ideia do conceito de serverless é que você se preocupe com as regras de negócio que você quer para o teu objetivo e se preocupe menos com infraestrutura. E é assim que o Glue funciona. Você tem uma telinha, através da tela você vai dizer ali e criar as suas regras de negócio, e a quantidade de máquina, a quantidade de processamento que está por trás é responsabilidade do AWS Glue. Esse é o funcionamento do Glue. Espero que você tenha entendido, mas caso não, deixa aí um comentário na nossa aula aqui que a gente tenta voltar e te explicar de uma outra maneira. E vamos pro próximo vídeo.